Oiê, eu sou a Karine e você tá no Farol Bookcast. E hoje a gente vai falar sobre a nossa leitura de abril, que foi Assistente do Vilão. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros, vão conter spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, talvez seja mais interessante você ler primeiro e voltar aqui para ouvir depois. Aviso dado, então vamos lá. Oi, meu nome é Jéssica. Eu achei interessante como ela se sentiu menosprezada a vida inteira por todas as pessoas que estavam ao redor dela. E ela tinha a necessidade dela provar para ela mesma que ela não era inútil. Eu achei interessante essa parte. E ela tinha uma necessidade muito grande de pertencimento e de não desistir das coisas, independente do que fosse, até ela conseguir o que ela queria. Somente o vilão e a irmã dela que tratavam ela bem. Eu acho que, pelo que mostrou ali, o vilão via nela uma confiança e a irmã via ela como uma heroína e uma figura materna que ela não tinha com o pai, assim. O pai menosprezava ela muito, tratava ela muito mal, chamava de inútil, que não sabia fazer nada, inclusive no final a gente entendeu, né, o porquê. E eu achei muito estranho, assim, a parte do pai. Eu fiquei, meu Deus do céu, é o pai dela. E o livro inteiro, o pai dela ficou falando mal dela o tempo inteiro. E ele é um esculhambado, doente, que não podia fazer nada. E, meu Deus, eu fiquei muito indignada com essa parte. Daí também tem uma parte do livro que ela fala que quando o irmão morreu e a mãe dela foi embora, fugiu, tudo ficou silencioso. Eu achei essa parte bem interessante também. Que o silêncio fazia ela lembrar dessa parte difícil da vida dela. Então eu acho que eu associei ela conversar muito, ser muito falante, não ficar parada, muito extrovertida, com essa parte do silêncio. Então ela não ficava, não gostava desse silêncio, porque lembrava essa parte triste da vida dela. Eu achei minha primeira teoria, que o vilão pudesse ser o filho do rei, mas eu acho que eu errei, né? Não sabemos ainda, mas eu acho meio improvável agora. O sapo, se não tivesse no livro, pelo menos nesse primeiro, não faria diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma, pelo menos nesse primeiro, né? Porque ele não teve relevância nenhuma nesse primeiro livro. Vocês já estão no segundo, mas eu tô falando do primeiro, do primeiro. Eu não tive. Gente. Mas eu acho que, como a gente veio da gárgula e o sapo, entendeu? Ficou muito pouco, faltou alguma coisa, sabe? Mas eu achei ele desnecessário o livro inteiro, não precisava. Ela era. Mas eu achei que podia ter mais, entendeu? Dele. Eu queria mais dele, mas eu achei pouco. Mas eu tenho uma. Vai. Uhum. Mas eu tenho uma teoria, né? Que eu acho que é a teoria de todo mundo, que ele pode ser o filho do rei. Porque tem uma parte no final que o. É Tristan? Tristan ou Tristan? Tristinho? Boa. Ele fala que ele e o sapo, eles eram amigos. Então eu acho que quando o Tristan era assistente. Era assistente também? Do rei? Estagiário do rei, ele era amigo do filho do rei. Eu acho que o sapo é o filho do rei. Ele ainda não era CLT. Ele não era CLT, A mãe dela precisa voltar. Sim. Nesse próximo livro, porque o final da carta do pai dela pro pai diz que ela queria voltar, que queria ver as meninas e alguma coisa aconteceu. Acho que o pai mandou embora, alguma coisa aconteceu. E será que o irmão tá realmente morto? Não. Eu acho que o irmão não tá morto. Eu acho que o irmão é o sapo. É. O irmão é um cara que ajudou ela do pior. É ele mesmo. Deixa eu ver o que mais. Minha lista.
É porque no final, na hora que ela mata o moço lá que abusou dela, que eu esqueci o nome dele agora. O Otto um dos guardas ajuda ela. E aí ela fala que o guarda com elmo e tal, que tem os olhos verdes e tal, e olha pra ela com um olhar meio emocionado, assim. Pode ser o irmão dela. É, eu não tinha pensado nisso, mas agora, verdade. Aqui, ó. Eu falo lá. Mas aqui, ó. Todo mundo vai. E ela. Eu fico na minha cabeça, como elas podem ser tão inteligentes, assim, umas teorias, assim, meio. Outra teoria que eu tenho. Também. Ela já leu os 3, ela sabe tudo e ela fica aqui assim, ó. Da magia dela. Eu acho que ela vai desenvolver magia. Fala lá. Não escuta. Eu acho que ela vai desenvolver magia, se não já desenvolveu agora, com a adaga. Só que ela não sentiu ou não explicou no livro. Mas eu acho que ela tem algum. Eu acho que ela tem algum poder de escudo, algum escudo, alguma coisa, por causa da adaga, que ela não sente mais dor, ela pode ser, sei lá, algum tipo de escudo. Alguma coisa assim, eu acho. É, um escudo, porque a Bela é um escudo. Então eu acho que ela, sei lá, pode desenvolver algum tipo de escudo. Tem uma crítica. Não sei se vocês perceberam, mas é a minha única. Não, o do Reinaldo não é uma crítica, mas eu esperava mais. Porque ele tá ali, ó, ele é a principal figura. Mas ela só teria Covid se não tivesse avisado. É, também. É, pode ser, mas eu esperava mais dele. Eu queria mais do sapo, entendeu? Que nem da gárgula. Eu queria mais. Eu sempre pensei também. Tá no tempo? Vamos. A crítica é a última aqui, ó. Posso falar? Pode. Eu tô acostumada a ler livros de fantasia com vários povos, né? E eu vejo diferença quando é homem, quando é mulher, quando é, sei lá, qualquer outro personagem. E eu achei os povos desse livro muito parecido. A escrita. Eu achei muito parecido. Tanto ela só mudou para um personagem masculino e acrescentou e tirou o sarcasmo do personagem. Os anotações mentais eram as mesmas. Eu não pense isso da sua assistente. Não pense isso do seu chefe. É a mesma coisa, só mudou o gênero e tirou o sarcasmo dele. Eu achei muito parecido, assim. Parecia que eu tava lendo o mesmo personagem nos dois povos. Concordam comigo? Não foi só eu. Não. É muito parecido. Os dois têm anotações mentais assim. Não, e até as próprias anotações mentais do Tristan, elas são bem repetidas, assim. Sim. Teve uma que eu pensei, que ele fala, ela vai ser a minha ruína. Ele começa meio assim, daí eu, tá. Aí eu fui pra próxima, daí ele fala, nós seremos a ruína um do outro. Tá, certo. Os pensamentos são muito iguais. Ela podia ter mudado um pouco, assim, mas eu achei a escrita muito fluida, foi muito fácil de ler. Eu gostei bastante. E a minha nota é 4. Decidi agora que é 4. Eu sou a Bianca, conhecida como assistente da vilã, que é a Didi, a Karine. E de todos os livros do Clubinho, esse foi o que eu dei nota máxima, foi o que eu mais gostei. Que foi, pra mim, eu já falei que eu sou bem influenciável, né? Se o personagem falar assim, o tomate é azul. Pra mim, o tomate vai ser azul até o final da história. Então, eu acreditei plenamente que era o POV dela e que era o POV dele. Eu não vi diferença. Eu fiquei assim, ó. Eles se gostam. E acho que. Primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. A primeira queda dela, eu disse: vai ter. E eu acho que o que eu mais gostei do livro é que, por mais que teve, não teve. E eu acho que foi isso que eu mais gostei. Ai, gente. Eles estão aqui, ó, aproveitando, se conhecendo. Exato. E eu amei isso. Por isso que é nota 5 pra mim. E acho que um dos pontos... Eu desconfiei de todo mundo mesmo. Eu achei que era a Beck. Não.
Alguém desconfiou do pai? Alguém desconfiou do pai? O pai não. O pai ele era muito irrelevante. Exato. Pra mim, o pai dela, Nem doente, Carol. Nem Não, doente. ele mentira antes dele. Ele mentiu. Isso eu queria saber como Pra ele mim- mentiu a doença. pra mim, ele foi a pior pessoa de todo o universo. A minha teoria, eu não estou muito à frente no segundo livro, mas a minha teoria é de que o filho não morreu e que de alguma forma o rei queria a mulher dele e ele deu um jeito de alguma coisa de levar o filho, talvez para que a mulher pudesse ir seguir. E aí, como ela fugiu, mas mandou a carta dizendo: ó, estou com saudade das meninas, me deixa ver elas. Então ele falou: não, tu vai trabalhar pro rei? Se tu não for trabalhar pro rei, então tu não vai ver ninguém. Fique bem longe. Essa é a minha teoria, tá? Não sei se é possível ou não, porque eu estou logo no início. Pra mim, a história foi maravilhosa. Eu amei. É 5 estrelas, tá? Eu amei esse livro. Simplesmente 5 estrelas. Muito obrigada, Didi. Tá? Muito obrigada a todo mundo que votou. Valeu a pena. O meu nome é Amanda. Oi. A minha nota é 4 pro livro. Eu gostei muito dele, de verdade. Assim, eu já tinha tentado engatar nele em outra época. Não rolou agora que era pelo clube, eu me forcei, de fato, a começar. Porque eu tinha até falado pra Ana, eu achei que ele era muito de rotina no começo. Eu não sou muito chegada em livro, assim, que... Tipo, eu gosto de slow burn, que nem você. Eu adoro quando demora e quando fica naquela expectativa de quando que vai acontecer. E eu, tipo, o abraço e não sei o quê. Eu sou bem assim também. Mas, sobre a história em si, sobre o enredo da história, eu achei que, pra mim, acabou demorando muito. E agora que eu sei que são 4 livros, eu tenho muita expectativa para que eles entreguem mais nas próximas. Porque, assim, de desenvolvimento de personagem, eu gostei, eu não desconfiei de ninguém. Infelizmente, eu não tive essa visão de cada um deles de desconfiança. Para mim, todo mundo era muito fiel a ele, até quando apareciam coisas que deixavam a pessoa meio suspeita. Eu já acreditava que ia ter alguma justificativa para aquele personagem. Eu gostaria de ter pensado no pai, só que eu já tinha visto o story da Júlia. Tu fez uma foto de visualização única, eu acho, falando de spoiler do pai. E eu... Não, é que o problema sou eu mesma, eu abro todos. Eu não consegui só deixar a notificação, a curiosidade me matou. Aí eu vi que era o pai já, e eu tava, sei lá, antes da metade ainda. E aí eu queria ver quando que ia surgir a questão do pai. Mas esse negócio dele nem ter a doença me pegou muito, assim, eu não tava esperando. Eu tinha visto fanart dos personagens e eu achei que aquele que era o cozinheiro ia aparecer mais na história. Não sei se nos outros livros ele vai aparecer mais ou se ele realmente é só um personagem que existe, mas não é muito citado. E eu gostei muito do relacionamento deles. Eu achei realmente que é um POV de um e do outro, não tive essa visão de que parece a mesma pessoa, só achei repetitivo, principalmente a visão dele, assim, sobre a história. Quando eu fui marcar ali da questão de que ela seria minha ruína, apareceu muitas vezes depois daquilo, então achei um pouco repetitivo. Mas é isso, eu gostei muito da história, eu me envolvi muito com os personagens, eu tenho grandes expectativas para os próximos, porque eu achei que poderia ter Não sei, eu acho que poderia ter mais problemas resolvidos nesse primeiro livro, porque parece que fica muito dependente do próximo, não sei. Ficou muita dúvida para mim do primeiro livro. Mas eu vou continuar lendo, adorei o casal. O sapo também, adorei ele. Não tive comparativo com a gárgula nem nada. Eu achei ele um queridinho desde o começo, então... Acho que é isso, gente. Então, eu sou a Carol, com C. Eu dei, a princípio, 4,5 pro livro, porque eu achei um livro muito fácil de ler. Eu li ele é muito fluido, assim, é uma leitura quase adolescente, de tão simples as palavras e os acontecimentos e os desenrolares. É um clichê, é um grumpy, sunshine, slow burn, enfim, todos esses rótulos que tem por aí. É gostosinho de ler, fiquei muito frustrada no final, porque eu não estava esperando que eu ia ter que ler mais 3 livros. Eu achei que a gente ia resolver muita coisa. A questão da personalidade dela, que foi falado, realmente
é mais um clichê que traz, né? Ai, a menina que nunca foi levada a sério, que todo mundo ria, que ninguém, né? Tipo, todo mundo menosprezava e é super forte enfim, vai enfrentar o mundo. O fato dela gostar, não se sentir nem um pouco enjoada, nem acuada com mortes no geral. Inclusive, ela sente até uma certa ânsia por matar. Isso eu achei meio bizarro. Mas eu acho que talvez no universo em que o livro traz ali, porque até o próprio vilão, ele mata, 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 mas ele não é ruim. Então, é uma coisa meio... É como se... assim, É. Roleiros, né? Então, É. assim, uma época onde matar era muito fácil, né? Eu tenho algumas teorias. Eu acho também que o irmão dela não tá morto, mas eu não fiz essa relação com a última cena ali dos olhos verdes. A mãe dela, eu não tinha pensado nessa possibilidade dela ter sido sequestrada ou dada pro rei, mas pode fazer sentido. Eu achei que ela tinha só fugido mesmo. Só que daí, se pensar por esse ponto de vista, talvez ela ter sido colocada na posição de testar o poder dela na frente dos filhos e fazer o que fez, pode ter sido algo arquitetado pelo pai também, no final, né? Porque, tipo, ela tinha medo de usar o poder e num belo dia ela resolve ir lá e testar ele em cima do próprio filho. Estranho. Eu acho que ela tem um poder também, a Eve. Tinha esquecido o nome dela, obrigada. Só que eu ainda não consegui pensar no que é. Eu acho que o sapo é filho do rei. Tô falando só minhas... pensando pensamentos. Eu acho que o sapo é filho do rei, porque fala... como ele passou um tempo trabalhando pro rei, quando ele era novo, ali, tipo, pós-adolescente, jovem adulto, e ele conheceu o filho do rei e ele saiu fugido do reino, do castelo. E provavelmente ou o rei pode ter amaldiçoado o próprio filho, ou pode ter acontecido algum tipo de teste que deu errado e ele catou o filho do rei e levou com ele. Eu não acho que o sapo queira fugir dele. Eu acho que talvez eles fossem muito amigos e role, tipo, essa dinâmica meio, tipo, de... Já que eu sou um sapo, deixa eu pelo menos tentar alcançar de novo minha humanidade aqui e ficar brincando com o meu amigo de longa data. Mas realmente deixa muita ponta solta, tenho muitas teorias. Não comecei a ler o segundo livro ainda porque eu fiquei com medo de chegar aqui com respostas que ninguém mais teria. E porque também não me instigou tanto. Eu tô com um pouco de preguiça de ler os próximos 4, mas eu vou... 4, próximo 3. Só que tem um que não tá nem lançado no Brasil ainda. Isso foi outra coisa que me deixou extremamente frustrada. E daí dá muita preguiça, porque daí vai que eu termino, do jeito que eu leio rápido, vai que eu termino todos, daí vai ficar todas as respostas pro último, e o último nem existe ainda. E daí eu resolvi dar uma pausa, mas essas são as minhas considerações e pensamentos em relação ao futuro do livro. Então, gente, meu nome é Betina. Eu dei uma nota 4.3 pro livro. Eu acho que foi muito pelo sentido de que eu li muito rápido, foi muito desenvolto, foi fluido. O enredo, eu achei que faltou bastante respostas. Eu acho que eu tava esperando mais acontecimentos nesse livro. Mas é aquela questão de que a gente cai no esquema, né, de pirâmide dos próximos livros. Mas eu achei a história bem fluida, bem gostosinha de ler. Embora, né, eu acho que essa questão do slow, né, para mim às vezes não funciona tanto, mas eu achei que para esse livro funcionou porque tinha ali uma construção desse universo, essa fantasia. E é isso, acho que as meninas já falaram, né, bastante das suas teorias. Também acho que o sapo seja filho do rei, né? Também tenho as teorias em relação ao irmão dela, a mãe, enfim, mas acho que as meninas já pontuaram tudo muito bem sobre o livro. E é isso. Então, eu sou a Ana. Eu dei uma nota talvez um pouco baixa comparada com as outras pro livro. Eu dei uma nota 3.9. Vou falar primeiro dos pontos positivos e do que eu achei negativo. Positivo. Eu gostei muito dos personagens. Acho que a Ivy é uma boa personagem. Ela é muito carismática. Todo o tempo, assim, eu me divertia muito com os povos dela. Tudo que ela, tipo, falava, pontuava, ela apresentou a história dela de uma forma muito cativa que, apesar de ser triste, a gente simpatizava muito com ela, assim. Não acabava que, não é porque eu sou uma pessoa que perdi a mãe, minha família me vê desse jeito que eu vou desistir e tal. Então, eu simpatizei muito com ela nesse início.
Gostei também da irmã dela, acho a Alissa uma fofinha, assim, queridinha. O vilão também é um personagem com camadas. Eu acho que pra ele faltou um pouco pra mim, assim. Eu gostei mais dela do que dele. E aí eu via ele muito fechado, sempre num pensamento. Ele é uma cebola. Ele é um personagem que a gente vai desvendando conforme o livro. E aí, só que eu acho que como se arrastou um pouco as coisas ali no início com o casal, com ele, assim, da conversa, na minha opinião. Eu acho que acabou que revelou ele demais no final, assim. Então, tipo assim, a gente tem uma pessoa que tá ali, que tá mostrando aos pouquinhos, aí chega no final e ele solta tudo pra ela num monólogo. Tipo, a minha história é essa, minha história de vilão é essa. Então, eu achei que pecou um pouco, assim, acho que devia ter balanceado mais, porque eu simpatizei mais com ela do que com ele em alguns momentos, assim. Mas no mais, achei um livro engraçado, divertido. Eles são os principais, mas as histórias secundárias também são legais. Eu gostei ali de saber da irmã dele, da Claire, né, da Tatiana também. Gosto desse negocinho da Rebecca e do Gushkin, que eu não sei se vai ter, se vai acontecer depois, né, que eu não li o restante. Mas eu gostei também, achei bons personagens, assim, construção. O que eu realmente, assim, não gostei muito foi essa sensação de que algumas coisas poderiam, não precisavam ser faladas, assim. Tinha alguns capítulos que eu sentia como se a história não estivesse fluindo, não estivesse indo pra frente. Então eu ficava meio presa ali, tipo, o dia a dia dela, ela indo pro trabalho. E aí eu ficava assim, tá, e aí, o que vai agregar de novo aí no livro, sabe? Então, tipo, a gente esperava que fosse evoluir de uma forma, tipo, cada capítulo, pelo menos eu esperava, né? Que fosse evoluir de uma forma que, tipo assim, cada capítulo vai agregar alguma coisa nova. E tinha coisas que provavelmente eu cortaria fora ali, tipo assim, capítulos que são muito curtos ou que, tipo, continuavam na mesma cena, tipo, passava de um capítulo pro outro, era, tipo, a mesma coisa. Então eu ficava meio, tipo, nossa, acho que por isso que me demorei tanto pra terminar de ler também. Então, acho que a minha nota um pouco mais baixa foi pela questão da fluidez, assim. Mas ali no final, ali na cena da. Gente, parou de gravar. Mas eu vou voltar pra comentar. Voltando, falando um pouco sobre o meu problema com a fluidez do livro, eu acho que esse esse foi o ponto que baixou a minha nota, assim. Porque realmente eu tenho algumas coisas que eu achei que. Capítulos que eu achei que poderiam ser dispensáveis, assim. Me pegou um pouco também do romance, assim. Eu leio o Slow Burn, não é que, tipo assim, eu sou contra Slow Burn, eu gosto. Só que eu acho que a Alice demorou demais porque ficou muito na cabeça deles, assim. Eu acho que, tipo, faltou coisas pra demonstrar mais ali que tava acontecendo alguma coisa. Acho que todo mundo em volta percebia, mas acabava ficando no empírico ali, porque eles pensavam muito nisso, tipo, não faça isso, não pense assim, não vai ser minha ruína, não posso pensar assim no meu chefe. E aí acabou que ficou nisso por muito tempo e isso me cansou um pouco também. Em alguns momentos eu achei que, tipo assim, cara, agora vai. Não ia. E aí eu me estressei em alguns momentos, assim, com esse casal, assim. Mas, no mais, eu achei que é um bom casal, assim. E no primeiro capítulo ali, quando eles se conheceram, eles me prometeram muito, assim. E eu falei assim, cara, vem aí. Eu tava assim, vai ser um bom livro. Mas acho que o Slow Burn ser tão slow me matou um pouco, assim. Mas gostei, eu achei válido, tipo, as pontuações dele também, quanto a isso. Eu achei a história de vilão dele ali no final também, quando ele conta pra ela, não me impactou tanto, assim. Eu esperava ser mais, assim, que fosse uma coisa pior que aconteceu, porque, tipo, ele é um cara tão mato pessoas, vou acabar com a vida do rei. Tipo, então eu imaginei que ia ser uma coisa muito, muito, muito pior, assim. Mas gostei, tipo, assim, no final ficou os 3,9 aí. Gostei ali do final, todo o arco final ali, de como é que foi. Foram vários plots, um atrás do outro, assim. O plot de quem que tava traindo também, gostei muito. Tipo, fiquei, cara, não, em nenhum momento pensei que fosse ser essa pessoa, enfim. E é isso, assim, eu não sei ainda se eu vou conseguir pra parte 2, dependendo da rodada de spoiler que vão me dar, talvez eu siga ou não. Mas é isso, 3,9. Oi, eu sou a Carol. Eu dei a nota 4 no livro. Já falei a nota no início. Por quê? Porque as gurias estão me forçando a falar. Porque elas estão sendo a vilã. E eu estou em domínio delas aqui. Então, eu estou sendo forçada a gravar esse vídeo.
Gente, eu gostei do livro. Eu fiquei um pouco decepcionada, começar com decepção, né? Com o final. Eu não esperava esse final, tanto que eu já terminei ele e fui pro próximo, mas eu acho que esse que era a intenção mesmo. Mas eu gosto de ler livros únicos, então por isso que eu fiquei um pouco desapontada, porque eu não sabia que tinha mais livros dele. Então eu acho que eu não tinha essa expectativa. Eu sempre achei que foi o Sapo. Pra mim, o Sapo era a vida inteira. Foi ele que era a pessoa que falava ali, que tava contando o que tava acontecendo, que tava atraindo. Porque ele tava em todos os lugares, a todos os momentos. Sempre ele tava lá com aquela plaquinha dele. Eu pensei, é ele, só pode ser ele. Do resto, eu achava que não era ninguém. No final, não imaginava que era o pai dela, que era ali. Não posso falar mais, por quê? Porque eu sei. Então, como eu já tô no 2, qualquer coisa que eu falar aqui, as minhas vilãs que estão aqui me olhando, que vocês não têm ideia de como elas estão me olhando, elas irão cortar a minha cabeça e pendurar nos portões. Ela se empolgou. Ela se empolgou. Falta um spoilerzinho. Então, se eu falar aqui, a nossa ditadora, vilã, Major Center Master, ela não gosta de spoiler. Então, se eu falar aqui qualquer tipo de spoiler, ela já está me olhando com uma cara. E eu tenho certeza que daqui eu não sairei viva. Hoje. Cara, ainda não vai postar esse vídeo. Sentindo desabafo. Que isso, amiga? Pedindo socorro. Gente, eu tô brincando. Cadê a plaquinha da SOS? Não, eu tô brincando, gente. Tem? Peraí. Aqui, ó. Tem o SOS do livro. Não, eu tô brincando, mas é isso, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Meu Tá bom. nome é Júlia. Meu nome é Júlia. Eu sou a Júlia, eu achei o livro muito fluido, muito leve, muito divertido. Eu dei risada de verdade, assim, tipo, do nada eu me pegava rindo enquanto eu tava lendo, então eu acho que isso faz a diferença na hora que a gente tá lendo. Foi um livro que eu li muito rápido, então eu sinto que eu realmente engatei na história ali e foi, sabe? Eu queria continuar sabendo, eu queria saber o que ia acontecer, eu queria que o romance desengatasse, mas eu também queria conhecer mais os personagens, sabe? Então acho que esse lugar de estar instigada a conhecer os personagens me trouxe essa vontade de seguir lendo e de continuar a história. Vocês falaram muito sobre, tipo, sentir falta de acontecer coisas nesse livro, né? E eu não fiquei me sentindo dessa forma, porque eu acho que o livro, ele construiu os personagens, sabe? Ao mesmo tempo que não aconteceram grandes coisas, aconteceram. Mas, e nesses acontecimentos, os personagens estavam sendo construídos. Então, como tinha muitos personagens, vamos dizer assim, não focou só nos principais ali, que era a assistente e o vilão, focou nas outras pessoas que trabalhavam com eles, em criar essa personalidade, até porque era pra gente desconfiar das pessoas, né? Então tinha que criar essa personalidade para os personagens. Eu acho que o livro, ele foi para esse caminho, sabe? De criar a personalidade dos personagens para que aí a história começasse a acontecer e a gente começasse a entender. Mas sim, faltou a personalidade e história de muitos personagens do livro, né? Como, por exemplo, o rei. A gente não sabe absolutamente nada sobre ele, não sabe a história dele, quem ele é, como que ele virou rei, o que aconteceu, em que motivo aquilo aconteceu. Então, isso eu acho que poderia trazer um pouquinho mais ali no primeiro livro para começar a construir esse personagem, não só o lugar do ponto de vista do vilão, porque é o único ponto de vista que a gente tem do rei, é do vilão e da sociedade que amava ele. Então, é meio contraditório, assim, sabe? Esse lugar da construção do personagem do rei. Eu adorei o Reinaldo. Eu acho que ele... Desculpa. Eu adorei o Reinaldo porque eu acho que ele foi o personagem meio que era fora do comum, assim, sabe? Ele não era um humano, mas mesmo assim ele interagia. Então tinha aquele lugar do ele estar interagindo ali com tudo que estava acontecendo. E eu adorei o fato do dragão se chamar Fofuxo, porque tinha... Tipo, foi muito espontâneo dele de dar aquele nome pro dragão, sabendo, né, do contexto ali da história que eles tiveram com relação a esse nome, né?
Eu acho que fortalece um pouco do lado do romance do livro, né? Que é ele estar apaixonado por ela, então homenagear ela, né? A história ali, enfim. Eu já comecei a ler o segundo, então eu também estou me concentrando muito aqui para não falar coisas que não estão nesse livro, porque eu acho que o livro ele cumpriu o objetivo que foi me deixar com vontade de ler o próximo, né? Então essa coisa de ficou com muitos pontos de interrogação no final, sim, mas é justamente pra gente ir pro próximo, né? Então eu gostei, realmente, assim, eu imaginava outra coisa quando eu comecei a ler o livro, quando eu li no título, assim, Assistente do Vilão. Eu imaginava um vilão diferente, não imaginava um vilão bonito, tipo, essas coisas assim, não se passou na minha cabeça, realmente, acho que minhas expectativas não estavam nesse caminho. Eu imaginava uma coisa mais, tipo, bruxa, meio, não sei, assim, é meio sombria, e não tinha nada disso no livro, sabe? Inclusive, as malvadezas, assim, eu achei que foi relatado no livro de uma forma tão leve que não dá medo, não te traz, sei lá, não dá um repugno, assim, tipo, não dá nada. Tu banaliza o fato de que as cabeças estão penduradas e que as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu achei isso legal porque esse lado mais sangrento e malvado, assim, são coisas que eu não gosto em livros, né? Então, não ter isso me deixou confortável de ler e eu me envolvi ainda mais com a história. Eu adorei o fato dela ter cortado a cabeça do cara lá. Eu acho que, assim. Boa. Então, até isso eu normalizei, né? Porque eu acho que ele mereceu, né? Mas assim, né? Eu acho que eu nunca teria essa atitude, mas eu achei interessante isso ter acontecido. Eu não. Eu acho porque eu nunca passei por uma situação na qual ela passou, mas me colocando no lugar dela, eu não sei qual seria a minha atitude se eu tivesse ali com o cara na minha frente e uma faca na mão. Entendeu? Eu não sei exatamente o que eu faria. Então, é esse lugar, né? Eu gosto da forma como o romance aconteceu, de ser uma coisa demorada, principalmente porque eu já sabia que tinha outros livros, então eu já sabia que talvez não iria me entregar tudo nesse primeiro. E essa coisa de, ter que conquistar o outro e tananã, né? Eles sabem que eles se gostam, mas eles não falam. Eu acho que isso faz parte da construção ali do romance, né? Acho que até na vida real isso acontece também. Às vezes a gente gosta, mas a gente não quer se entregar, a gente não quer dar tudo ali naquele romance, até para não se machucar. No caso deles, é muito desse lugar do vai estragar toda a minha vida, né? Mas não vai estragar nada, a gente já sabe que não vai, né? E que no fim eles, né, eles vão dar certo, porque eles já estão dando certo, inclusive o vilão já fala muito, né, sobre ele, sobre o que ele pensa e tudo mais. E é isso, a minha nota foi 5 e eu vou terminar com um tchau do Reinaldo pra você. E é isso, tchau pra vocês. Eu sou a Karine. A minha nota pro livro foi 3,5. Eu queria muito ter gostado mais do livro, queria ter me deixado levar, ter assim, tipo, né? Mas não funcionou, infelizmente. Atrás do livro fala que ele é uma mistura de The Office com Once Upon a Time, e eu amo ambas as séries, mas como o livro não funcionou, talvez foi o momento que eu tava, que não era o melhor, assim, para ler esse livro, né? Esse livro de comédia, algo mais cômico. Quem sabe não fosse o momento, quem sabe não fosse a fase, não sei. Infelizmente não funcionou porque teve momentos que eu achei forçadinhos, teve momentos que eu achei imaturos. Esses momentos forçados, ao invés de ser engraçado, tipo, meu Deus, isso é tão forçado que é muito engraçado. Não, ficou tipo, isso é tão forçado que eu revirava o olho, assim, sabe? Tipo, tá, né? E tinha momentos que eu achei a escrita, assim, bem imatura também. Por mais que, é pra ser um livro de comédia, parecia que, meu Deus, minha sobrinha de 11 anos pegou meu celular e abriu o bloco de notas e saiu escrevendo qualquer coisa que vinha na cabeça, sabe? Desculpa, quem amou, por favor, não me odeie, mas foi a impressão que eu tive. Porém,
Teve momentos que eu achei engraçados, teve momentos que eu achei fofos, achei muito fofinho ele dar o nome pro dragão de Fofuxo, mas eu não acho que o vilão tinha cara de Fofuxo, enfim. Mas achei fofo o dragão se chamar Fofuxo. Teve momentos que eu achei fofo também, né, entre o vilão e a Ivy. Acho que a protagonista, né, a Ivy, teve uma evolução bem bacana, sim. E o final foi bem legal ali, a forma como ela contornou tudo, né? Nossa, pesado ali a questão com o pai dela, né? Tudo que ele fez e... Nossa, é punk, né? Realmente não vou xingar, mas sintam aí no ar um xingamento oculto. Vários xingamentos ocultos. Então, enfim, a minha nota foi 3,5, porque na maioria ali teve momentos que sim, que me agradaram, mas teve muitos momentos também que eu fiquei, sabe? E eu penso assim, que o livro não funcionou pra mim nesse momento, mas se fosse, quem sabe, um outro formato, pode ser que funcionaria, né? Eu acho que o pessoal fala muito aí que parece meio que Shrek, né? E quem sabe se fosse uma animação aí da DreamWorks Vibe Shrek, eu não estaria aí amando o livro, né? Por exemplo, Bridgerton, eu li 60% do primeiro livro, abandonei, não gostei, isso já faz muitos anos. E quando lançou ali a primeira temporada no Netflix, eu amei, assisto até hoje ali as outras temporadas, né? Eu sigo acompanhando. Então, às vezes também o formato pode ser que não tenha sido melhor para mim naquele momento. Mas é isso, gente, essa é a minha opinião. Oi, eu sou a Bia e eu tô em 50% do livro, ainda não finalizei ele. Até agora eu acho que eu daria uma nota 3, assim. Mas eu me sinto aquele meme que o cara tá minerando, sabe? E falta um tiquinho pra ele chegar no diamante, aí ele desiste. Eu me sinto assim porque toda hora eu quero desistir dele, quero largar. Mas aí eu acho que, putz, talvez mais um pouco vai chegar a parte boa, assim. Não sei, eu tô em 50%, agora tá começando a desenrolar um pouco, mas por enquanto eu achei muita enrolação. Umas cenas assim que acho que tentam causar um suspensezinho ou alguma informação que talvez faça sentido lá na frente, mas eu acho enrolado, acho até um pouco chato. E outra coisa sobre o romance é que eu queria que o vilão fosse mais. Não vilão, mas eu queria que ele fosse mais assim. Aquele moreno sarcástico que demora pra mocinha, sabe, pra ele se entregar pra mocinha. O que não é o caso aqui, porque desde o primeiro capítulo, desde o primeiro POV dele, você sabe que ele tá completamente apaixonado por ela. E ele mesmo assume, tipo, ele não quer, né, transparecer isso, mas ele sabe. E eu queria que fosse um romance mais. É slow, mas é um slow que eles se fazem, né? Não é um slow de tipo, eles estão construindo sentimentos. E aí eu acho que eu queria mais essa construção devagar, sabe? Talvez eles nem interagiam tanto e começaram a interagir mais, aí eles começaram a se reparar coisas no outro e foram se apaixonando, assim, um slow nesse sentido, não um slow de demorar a acontecer o hot, que aqui pra mim é o que parece que vai acontecer, né? Que é o único slow é esse. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que agora ele tá se encaminhando pra ir pra parte boa, né? Que é o final, que é quando acabar. Mas eu acho que eu não vou desistir. Ou eu vou. Não sei. Mas até então minha nota seria nota 3. Aqui é a Duda, eu vou falar das minhas impressões sobre Assistente do Vilão. Eu esperava uma comédia superficial e bobinha, e apesar do livro ter um tom meio infantil em muitos trechos, a narrativa construída pela Hannah May não tem nada de superficial. Em uma comédia romântica de fantasia, ela conseguiu entregar personagens complexos, cheios de traumas que envolvem até mesmo tortura e prisão. De início, achei o vilão um personagem muito caricato, mas ao longo da história, que vai gradativamente entregando mais detalhes, a gente fica sabendo das nuances de abandono, negligência e trauma, que levaram ele a se tornar uma pessoa que não sabe sentir e nem lidar com afetos positivos. Ele foi usado e então descartado sob tortura no instante em que deixou de ser útil para alguém em quem ele confiou como um substituto de uma figura paterna que ele nunca teve presente. Tristan e Eve têm muito em comum. Os dois foram usados e manipulados por quem eles confiavam. Enquanto Tristan lidou com a ausência do pai, Eve tinha ao lado dela uma figura aparentemente doce e confiável, que no fim das contas apenas a usou e descartou com requintes de crueldade, além de a privar do contato com a mãe.
Por conta da identidade dela se embasar na fantasia do pai bonzinho, Eve se apresenta como uma caricatura oposta à do vilão, a doidinha carismática que se mostra feliz o tempo inteiro, inclusive quando está despedaçada por dentro. No fim, eu entendi que esse tom caricato da autora é uma forma de manter a leveza da comédia, mesmo escrevendo personagens tão machucados pela vida. Além disso, ela entregou reviravoltas de fato inesperadas, o que é uma prova do quão bem escrito o livro foi. Minha nota para Assistente do Vilão foi 4 estrelas. Favoritei. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre Assistente do Vilão, que foi a nossa leitura de abril de 2026 no Clubinho. E unindo a nota de todas as integrantes, incluindo as que não participaram do episódio, o livro alcançou uma nota média de 4,3 estrelas, lembrando que a nota máxima seria 5. Então foi uma nota bem alta, bem bacana. Acho que a gente pode afirmar aí que foi uma leitura que agradou a maioria, né? E que valeu a pena. E é isso. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o nosso podcast, de avaliar. Se você quiser acompanhar mais o nosso clubinho também, você pode estar seguindo a gente no nosso Instagram, que é @farolbookclub. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo episódio.